Veja essa história. Meu nome é Raquel e hoje eu vou contar a minha história. Quando eu vim trabalhar na casa da Dona Eunice e do seu Paulo, eu senti que havia tirado a sorte grande. Eu era muito nova, mas já tinha trabalhado em outras casas e sempre me sentia explorada. Já com eles era diferente. Eles sempre foram super compreensivos, sempre me tratavam de igual para igual. Era um casal sem filhos e não havia muita bagunça e nem complicação para colocar aquela casa em ordem, até porque eles ficavam quase o dia todo fora de casa. Eu morava no emprego e foi a solução que eu encontrei depois que minha mãe arrumou um marido que não ia com a minha cara. Eu sofri muito na mão desse infeliz e desde então decidi viver a minha vida longe da minha família, que nunca me apoiou para nada. Por sorte eu consegui esse emprego, eu gostava desse casal, eles me tratavam muito bem e eu tinha muitos planos para o futuro. Infelizmente, eu acabei engravidando por acidente. Eu nem tinha namorado e acabei me envolvendo com um homem que conheci em uma festa. Eu não sabia nada sobre ele. Eu sei que eu errei, que eu deveria ter sido mais precavida, mas agora era tarde demais. Cheguei a pensar em interromper essa gravidez, mas não tive coragem. Escondi o quanto pude dos meus patrões, até que fui obrigada a contar toda a verdade. A Dona Eunice me falou um monte de coisas. Ela achava que eu havia sido muito irresponsável, e eu sabia disso, porque ouvir isso da boca da minha patroa não me serviu para nada. O meu patrão entrou no meio e disse que agora minha vida iria mudar. Eles garantiram que iriam me ajudar e que eu podia continuar trabalhando lá. Eu fiquei muito agradecida. A minha maior preocupação era que eles me colocassem no olho da rua. Eu já tinha muitas preocupações. Imagina só ter que me preocupar com o trabalho na situação em que eu me encontrava. Quando a Leila nasceu, parece que todos os sofrimentos que eu passei foram minimizados. A minha patroa esteve ao meu lado em todos os momentos, me apoiou em tudo, foi comigo ao médico, enfim, participou de todo o processo. Ela não podia ter filhos e eu fiquei sabendo disso durante a gravidez. Eu acho que para ela era algo muito difícil. Quando ela pegou minha filhinha no colo, eu vi a cara de emoção que ela fez. Ela disse que minha filha era linda e que ela não ia deixar faltar nada para minha menina. Nesses meses que passaram, nós nos aproximamos mais e eu descobri que ela era uma mulher muito bem intencionada, que tinha prazer em ajudar. E eu acho que esse era o modo que ela tinha de poder viver um pouco a experiência de mãe. Eu ficava com pena dela, pois eu sabia que ela jamais experimentaria essa sensação que eu estava vivendo. Minha filha sempre teve de tudo. Nós sempre fomos muito ligadas e eu acabei voltando toda a minha vida para ela. Tive que desistir dos meus planos de continuar os estudos, mas isso não me angustiava. Eu acho que a Leila foi uma dádiva de Deus, até porque antes dela nascer a minha vida andava muito sem sentido. Os meus patrões tratavam ela como se fosse uma filha. Eles batizaram a Leila e a tinham como prioridade. Ela era criada com muita atenção, vivia recebendo presentes e estava indo para uma escolinha muito boa. A Eunice, minha patroa, disse que fazia questão de pagar todos os estudos da Leila até a faculdade. Eu era grata por tudo que eles faziam por ela. Isso me deixava confiante no futuro, pois eu sabia que minha filha teria oportunidades que eu nunca tive. Quando a Leila era adolescente, eu comecei a reparar em algumas mudanças. Eu não sei se ela estava sendo influenciada pelas garotas do colégio onde estudava, que era voltado para um público rico. Ela começou a ficar mais arisca comigo, não queria mais me ajudar com as pequenas tarefas, se negava a me obedecer e respondia quando eu pedia para ela fazer alguma coisa. Já há algum tempo eu ia percebendo que minha filha estava se afastando de mim. Eu achava que isso fosse coisa da adolescência. Eu me lembro que eu também fiquei muito rebelde nessa época. O meu maior medo é que ela esquecesse que eu era a mãe dela e acabasse se deslumbrando com aquele mundo de luxo que os patrões davam para ela. Eu
Eu vivia dizendo que ela precisava abrir os olhos. Nós tínhamos que agradecer por tudo que eles faziam, mas essa não era a nossa realidade. Apesar dos meus esforços, eu via que nada do que eu pregava fazia efeito, porque esse mundo de luxo era mais forte que eu. A dona Eunice tinha o maior prazer de mimar a Leila. Ela era como uma filha para ela. Minha patroa enchia minha filha de presentes. Era roupa que não acabava mais. E eu me preocupava com isso, porque pouco a pouco, conforme ela ia crescendo, era essa a visão de mundo que ela tinha. Minha filha pedia as coisas e eu não podia dar. Daí chegava minha patroa e dava tudo para ela. Eu ficava muito dividida. O que me fazia mal era ver que eu estava perdendo o rumo da educação da minha filha. Aos poucos ela ia sendo moldada por eles, que faziam tudo pela Leila. O meu patrão, então, nossa, ele era louco pela menina. Houve uma época que ela chamava ele de pai, e eu fiz com que isso acabasse. Para ela, eram os tios Paulo e Eunice, que davam todos os presentes, levavam no shopping, pagavam a melhor escola, enquanto eu ficava com a parte chata, que a repreendia, que estava sempre chamando a atenção. Eu me lembro que no final de ano os meus patrões decidiram fazer uma viagem para a Europa e me pediram para levar a Leila. Eles iam ficar um mês fora e a Eunice disse que seria uma grande oportunidade para minha filha, que ela ia poder ver novas culturas. Talvez aquilo servisse para que ela se interessasse por aprender uma nova língua. Enquanto ela falava, eu pensava comigo que aquilo não estava certo. Eu não sei, era uma coisa que eu, com toda a minha humildade, não chegava sequer a imaginar. A minha filha estava louca para ir, era todo mundo me pressionando. E eu sabia que não tinha com que me preocupar, que ela seria muito bem cuidada pela minha patroa, mas eu não achava certo. Acabei cedendo por livre e espontânea pressão. Foi um mês de... Será que essa viagem tinha virado a cabeça da minha filha? O que realmente tinha acontecido lá? Eu havia passado o mês inteiro pensando em tomar uma atitude. A Leila estava crescendo e a gente precisava ter a nossa vida. Eu tinha que fazer alguma coisa para reverter essa situação antes que fosse tarde demais. Eu decidi ter uma conversa franca com a Leila. Ela já entendia as coisas. Eu não ganhava muito. Eu decidi ter uma conversa franca com a Leila. Ela já entendia as coisas. Eu não ganhava muito bem, mas nesses anos havia conseguido juntar um dinheirinho. Era pouca coisa, mas seria suficiente para arrumarmos um cantinho para nós duas, que era o que eu mais queria. A minha casa, viver com a minha filha segundo as minhas posses, sem tanta interferência dos meus patrões. Ela tinha que viver a nossa realidade. O mundo a que eu pertencia não era esse de colégios caros, roupas de grife e viagens para a Europa. Ela ficou uma fera. Disse que não ia aceitar, que eu estava louca, que eu não pensava no futuro dela. E foi aí que ela disse que não ia se tornar uma empregada doméstica como eu quando crescesse. E ainda disse que eu tinha inveja dela. Eu fiquei tão chateada que dei um tapa na cara dela. E eu acho que depois disso, nada mais foi o mesmo entre nós duas. O tempo passou e eu acabei desistindo de todos os meus planos em prol do futuro da minha filha. Enquanto a Leila crescia, eu me orgulhava dela. Claro, ela havia conquistado muita coisa, teve ótimas oportunidades e soube aproveitar cada uma delas. O que me chateava era que, como filha, ela era muito distante. A Leila tinha muito mais intimidade com a minha patroa do que comigo. Elas sim pareciam mãe e filha. Saíam juntas, até dirigir ela aprendeu. E a Eunice emprestava o carro para ela ir passear. Ela nunca me convidou para sair. A Leila era assim. Eu não pensava em mim. Eu só servia para aceitar as ordens dela.
Eu me perguntava onde é que eu tinha errado. E eu acho que eu fui fraca desde o começo. Me deixei seduzir pela promessa de uma vida melhor para minha filha. E agora, veja só onde chegamos. A Leila havia se tornado uma arrogante, que só sabia me humilhar. Dizia que tinha vergonha de mim e que eu era uma ignorante, que não sabia de nada e que só prestava para infernizar a vida dela. Ela falava que se sentia mais filha dos patrões do que de mim, que eles sim eram pessoas que tinham visão do mundo e que ela estava se esforçando para não ficar como eu, para não ter que passar pelas coisas que eu passei. A Leila não me respeitava, não adiantava eu tentar conversar com ela. Para ela, eu era só uma empregada, a pessoa que lavava suas roupas e fazia sua comida. Ela chegou a me dizer que eu só servia para limpar a sujeira dos outros. Eu queria que ela visse tudo que eu passei para ela poder estar nessa posição, mas esperar o reconhecimento dela era demais. E foi assim que eu comecei a repensar em toda a minha vida, o que eu tinha feito em todos aqueles anos. Eu fiquei tão presa aos meus patrões por tudo que eles faziam pela minha filha, que desisti da minha vida. Eu só fazia trabalhar, era o tempo todo naquela casa, sem me divertir, sem amigos, sem sonhos, sem esperanças. Tudo, pra quê? Pra ver a sua filha te chamando de ignorante, dizendo que eu não servia pra nada, depois de tudo que eu desisti em prol do bem-estar dela. Isso era demais pra mim. Eu sabia que estava chegando a hora de mudar. Eu precisava voltar a me sentir viva. Do que adiantou me fechar assim e fazer tudo o que eu fiz para minha filha, se ela mal olhava na minha cara, e quando fazia era só para demonstrar a vergonha que sentia por mim. Os meus patrões viam o modo como ela me tratava, mas não falavam nada. Claro, ela era a filha que eles não podiam ter, e isso para eles era muito conveniente. Eu precisava acabar com isso de uma vez por todas. E eu decidi voltar a viver a minha vida. Sair de casa, me divertir. Eu sabia que eu tinha perdido a minha juventude, mas eu não era velha. Eu queria encontrar um homem para amar. O Luciano era um homem um pouco mais novo que eu, mas era uma pessoa séria, trabalhador, alguém com quem eu me identificava. E assim como eu, ele sempre teve que batalhar muito para ter as coisas. Nós começamos a sair juntos e quando eu vi, já estávamos namorando. Quando a minha filha soube que eu estava namorando com um ajudante de pedreiro, ela achou o fim da picada. Mas sinceramente, naquela altura do campeonato, eu já não ligava mais para o que ela dizia. Eu continuava amando minha filha, mas eu também queria ser feliz. Eu também queria viver a vida da melhor forma possível. Ele era muito amoroso comigo e eu adorava estar com o Luciano, mesmo não sabendo onde é que o nosso namoro ia dar. Isso fez eu me sentir viva novamente, mas eu não imaginava que uma reviravolta estava prestes a acontecer. Eis que depois de tanto tempo, mais uma vez, a história se repetiu comigo. E quando eu descobri que estava grávida, achei que só poderia ser um pesadelo. Imagine uma mulher com 40 anos grávida. O que seria de mim? Quando eu contei tudo para minha filha e para os meus patrões, eles se entreolharam e fizeram muitas críticas. Eu lembrei de quando eu engravidei da Leila. Tudo que minha patroa me disse na ocasião era como se eu estivesse revivendo aquilo 20 anos depois. Só que agora, a minha própria filha ficava contra mim e eu estava no centro do furacão. A minha filha acabou comigo. Disse que tudo isso só confirmava que eu não tinha cabeça no lugar. Quando meu patrão disse que precisávamos repensar sobre a minha permanência no emprego, eu notei que todos eles estavam pensando que o meu tempo naquela casa havia se esgotado. Eu fiquei desesperada. O que seria de mim? Os meus patrões disseram que não queriam mais ter uma empregada grávida em casa. Eles precisavam de mim e agora a situação era bem diferente de 20 anos atrás. A única pessoa que podia interceder por mim era minha filha. Ela não podia me deixar ir para o olho da rua. A Leila tinha muita influência naquela casa. Ela não podia permitir que a própria mãe perdesse o emprego na situação que eu me encontrava, grávida.
chegava o grande momento onde eu esperava um mínimo de retribuição da minha filha. E ela me disse que não queria saber, que por ela eu podia morar na rua, dormir na sarjeta, pois eu merecia passar por tudo isso. Onde já se viu colocar outro filho no mundo? Eu tentava me explicar, cheguei a implorar que ela me ajudasse, que pedisse para que eles me deixassem trabalhar e viver naquela casa. Mas ela disse que lavava as mãos e pedia para que eu sumisse de vez, pois eu só servia para fazê-la passar vergonha. Saí da casa onde eu trabalhei por mais de 20 anos e vim morar com o Luciano. Nós estamos juntos e felizes com a nossa criança. Eu sinto muita falta da Leila. Não consigo ficar com raiva dela. Coração de mãe é tudo igual. E eu espero que um dia ela possa reconhecer um pouco da minha dedicação e entenda que tudo que eu fiz foi por amor. Às vezes eu fico triste quando eu penso que estamos distantes, mesmo morando na mesma cidade. Mas eu acho que pelo menos por enquanto preciso dar tempo ao tempo. Há de chegar a hora onde ela vai se lembrar que eu sou a mãe dela de verdade, aquela que a gerou e que deu o melhor do seu amor. Uma história emocionante que às vésperas do Natal mexe ainda mais com a gente, porque nós estamos tão sensibilizados com as coisas. Como eu acho que é um caso muito difícil esse que eu vou apresentar.